Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o curso de Programador para Sistemas. Meu nome é professor Timóteo Gomes e estamos na videoaula da competência número 1 do curso Linguagem de Programação para Sistemas. Nesta videoaula nós vamos estar conhecendo os conceitos de uma linguagem de programação. Então, primeiro eu preciso entender o que é uma linguagem de programação. Segundo Rodrigues, uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos, certo? Símbolos, leia-se comandos, identificadores, caracteres e regras de sintaxe que permitem a construção de sentenças que descrevem de forma precisa ações compreensíveis e executáveis para o computador. Então, qual é o objetivo da linguagem de programação? Para ficar bem fixado para você, a linguagem de programação tem o objetivo de prover um meio eficaz de comunicação. É esse o objetivo da linguagem de programação. Então, uma vez entendendo o que é linguagem de programação, você agora vai poder afirmar que uma linguagem de programação ela tem dois componentes básicos conforme a definição. Quais são, professor? Sintaxe e semântica, ok? Então, visto isso, o que é sintaxe? É um conjunto de regras formais que especificam a composição de programas a partir de expressões, comandos, declarações e etc. Professor, eu não estou entendendo o que o senhor acabou de falar. Não tem problema. Observe esse trecho de código que está diante de você. Nós temos aí uma classe denominada aluno e essa classe ela tem atributos, certo? Esses atributos, dois são do tipo string, que é o nome e o e-mail, e um terceiro que é do tipo inteiro CPF. Mas o que é que eu quero me deter nesse trecho de código? Esse colchete, certo? Chave, ele está apontando aqui para uma parte de sintaxe desse código. Um outro elemento, o ponto e vírgula. Então, veja que isso são elementos de sintaxe que fazem parte deste código. E semântica, professor? Semântica, pessoal, é as regras que especificam o significado de qualquer programa sintaticamente válido. É bom observar isso aí. Então, um programa que é codificado corretamente, certo? Ele tem regras de semântica que vão apontar o significado desse código. Então, em resumo, como o programa vai se comportar quando executado no computador? É esse o conceito de semântica. Então, uma vez visto o que é sintaxe, o que é semântica, se ligue nisso aqui. Então, se liga aí, pessoal. Um erro de sintaxe é capaz de impedir que um programa seja executado ou comprometer o seu comportamento. Conseguiu fixar? Então, uma linguagem de programação é um conjunto de regras, certo? Esse conjunto de regras, ela trabalha a sintaxe desse código e a semântica desse código. Sintaxe, nós já vimos que são aquilo que nós usamos para codificar e semântica é o comportamento desse código. Então, visto esses dois conceitos, vamos agora para os níveis de linguagem de programação. Temos o primeiro nível que é linguagem de máquina, que é aquela que é somente compreendida pelos computadores. É onde a gente usa o binário 0 ou 1. Então, imagine que eu lanço para você esse código aí somente 0 e 1. Você vai dizer, professor, não estou entendendo nada, muito menos eu, porque isso é uma linguagem que somente a máquina consegue compreender. Mas existe um segundo tipo, certo? Um segundo nível de linguagem de programação. Qual é, professor? Linguagem de baixo nível. E aí essa tem uma sintaxe mais complexa e não contam com comandos intuitivos. São mais voltados para as máquinas também. Um exemplo está aí esse trecho de código, certo? Nós não conseguimos identificar se não conhecermos a sintaxe dessa linguagem que está sendo especificada aí. Então essa é a linguagem de baixo nível. Temos um terceiro exemplo, qual é? Linguagem de alto nível, é um terceiro nível de linguagem. Essa já utiliza instruções, pessoal, mais próximo da linguagem humana e facilita o raciocínio. Conforme você pode ver na sua tela, aí temos um trecho de código em Java, que é um dos tipos de linguagem de alto nível, também orientado a objeto. Então veja que é mais simples de a gente entender o que é que esse trecho de código está querendo ilustrar. Pois bem, então conhecemos os níveis de linguagem de programação, vamos agora partir para paradigmas de linguagem de programação. O primeiro paradigma que eu quero que você consiga fixar é o seguinte, é o paradigma conhecido como imperativo. Esse paradigma, ele consiste na elaboração de programa a partir de comandos que dizem o que o computador deve fazer a cada momento. Então, um dos exemplos desse paradigma, que também é conhecido como paradigma procedural, é a linguagem Pascal.
Um segundo paradigma é o paradigma estruturado. Esse paradigma ele está associado à solução de problemas a partir da sua quebra em problemas menores. É dividir para conquistar. Eu sei que você já ouviu falar desse conceito. E aí, esses programas menores são denominados de subrotinas ou subprogramas. Um exemplo da linguagem de programação estruturada é o COBOL. Temos um terceiro paradigma, que é o paradigma conhecido como declarativo. Ele consiste na descrição das características da solução desejada sem especificar como o algoritmo em si deve agir. Um exemplo disso é a linguagem de marcação de hipertexto, HTML, é um tipo de linguagem declarativa. E temos aqui o orientado a objeto, que consiste em enxergar o problema como uma coleção de objetos que se comunicam por troca de mensagem. Um exemplo desse paradigma é a linguagem Java. E, uma vez visto isso, vale a pena você talvez estar se perguntando, professor, por que eu devo conhecer esses paradigmas todinho, professor? 4 tipos de paradigmas, gente. Existem alguns princípios. Primeiro deles, ao conhecer os tipos diferentes de paradigma, eu consigo ser eficaz na minha programação, porque eu sei qual é o tipo de paradigma associado ao tipo de problema que eu quero resolver. Segundo, eu consigo reutilizar melhor os códigos que eu já fiz anteriormente. Então, esses são os motivos principais pelos quais eu devo conhecer esses tipos de paradigmas. Então, uma vez visto isso, eu quero que você agora entenda que, dentro do paradigma orientado a objeto, que vai ser o foco dessa disciplina, nós temos a linguagem Java. Java é uma linguagem de programação de alto nível, como nós já vimos anteriormente, certo? Dentro daqueles 3 níveis existentes, sendo orientada a objetos, como acabei de te falar, e é uma das linguagens mais conhecidas no momento. Além disso, ela é uma linguagem compilada e interpretada. Então, vamos entender por que ela é compilada e por que ela é interpretada, certo? Então, primeiro, eu preciso entender que o compilador é um sistema capaz de traduzir outro sistema em linguagem de alto nível para uma linguagem simbólica. Então, você tem aí nessa figura o My Program Java, certo? Esse programa em Java ele é compilado e vai se tornar agora o que nós conhecemos como bytecode. Ok? Então, o bytecode ele vai ser interpretado para poder ser lido pela máquina. E aí vem a função do interpretador, que é justamente um sistema capaz de interpretar o código, certo? Nesse caso aqui do Java bytecode, que pode ser interpretado por uma máquina virtual Java, o Java Virtual Machine. Ok? Então, como eu falei de máquina virtual, você agora precisa entender que a plataforma Java, porque Java não é somente uma linguagem, também é uma plataforma, certo? A plataforma Java tem 2 componentes básicos, sendo ele a API Java e a máquina virtual Java. Pois bem, o que é a JVM, a máquina virtual Java? É um software que funciona sob o sistema operacional, sendo responsável pelo processo de tradução de um programa Java para uma plataforma específica. Com isso, você precisa entender que um programa que é feito em Java, ele pode rodar em qualquer sistema operacional de qualquer arquitetura. Por quê? Porque ele independe do hardware. Então, nós temos a plataforma Java, conforme a figura aí que está na sua tela, certo? E a plataforma Java, ela está rodando sob uma plataforma nativa. E aí vai estar na dependência do hardware dessa plataforma nativa. Então, uma vez visto o que é máquina virtual Java, agora eu vou ver o que é a API Java. A API Java nada mais é, pessoal, do que um conjunto, um grupo de programas de suporte que estão destinados a cumprir funções específicas dentro da linguagem Java. Então, essa API ela é organizada como um grupo de bibliotecas, também conhecido como pacotes. Então, eu vi, junto com você, que a plataforma Java é formada pela API Java, ok? E também formada pela máquina virtual Java. Visto isso, nós vamos agora entender que existem diversas plataformas Java existentes. Conforme você pode ver aí na sua tela, nós temos um exemplo de uma das plataformas Java, certo? Essa é a Standard Edition, ou conhecida como Java SE, e você pode fazer o download dessa plataforma, como nós vamos orientar um pouco mais na frente. Mas é só para você ter ideia que existem diversas plataformas Java. Pois bem, e aí aqui está um exemplo de uma API Java, certo? A Java da AWT é uma API Java que está condicionada ao trabalho com criação de interfaces gráficas e imagens dentro do seu código Java.
Então, uma vez conhecido isso, nós vamos partir agora para lhe dar uma orientação. Se você pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que está aí na sua tela, você vai ter acesso a entrar no site onde vai ser possível você baixar uma plataforma Java para a sua máquina. Professor, eu estou no celular. Não tem problema, você captura esse link, salva no WhatsApp, ok? E vai lá no WhatsApp Web, abre o WhatsApp Web e você consegue acessar o link e baixar para a sua máquina. Então, uma vez visto isso, nós devemos entender que existem ambientes de desenvolvimento Java conhecidos como IDEs Java. Dentre as IDEs Java para programação, podemos citar o NetBeans, que é um ambiente de desenvolvimento integrado de código aberto, é gratuito e serve para o desenvolvimento de aplicativos nos sistemas operacionais Windows, Mac, Linux e Solaris, ou seja, ele é multiplataforma. Está aí também o símbolo do NetBeans. Tem uma outra IDE que é o Eclipse. O Eclipse é uma IDE para desenvolvimento Java, porém ela suporta várias outras linguagens a partir de diversos plugins que você pode estar instalando, como C++, como PHP, como Python. Então, ele segue o modelo Open Source, ou seja, código aberto, de desenvolvimento de software. Embaixo está aí a figura do Eclipse e é o Eclipse que nós vamos utilizar durante o nosso curso, ok? Não necessariamente você precisa baixar um Eclipse ao seu desktop. Existem diversos tipos de Eclipse, dentre eles um Eclipse que você pode usar no próprio navegador, até mesmo no seu smartphone, certo? Mas para essa disciplina nós vamos estar nesse primeiro momento baixando o Eclipse para o seu desktop e para que você não tenha dúvida de como instalar tanto o Eclipse como o JDK, ok? Que é um kit de desenvolvimento Java. Nós vamos estar, a partir de agora, junto com você, fazendo essas instalações. Então, a partir de agora, acompanhe comigo a instalação dessas duas ferramentas na sua máquina. Pois bem, gente, então, visto que nós já fizemos o download tanto do Eclipse como do JDK, vamos realizar primeiro a instalação do Eclipse, certo? Então, vamos dar 2 cliques aqui no link do Eclipse que está na sua pasta de download, muito provavelmente, e vamos aguardar para que a ferramenta solicite o ato de instalação. Você vai conseguir perceber que é muito simplório o ato de instalação dessa ferramenta, mas para que não fiquem dúvidas no tocante à instalação, nós vamos estar junto com você fazendo a referida instalação. É interessante que, à medida que nós formos realizando os passos, você também já possa continuar fazendo isso aí na sua máquina, para que juntos possamos estar realizando a referida instalação. Então, nós vamos escolher dentre as opções aqui fornecidas o Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers, ok? Então, vou selecionar essa opção, vou clicar aqui em Install. Então, nós vamos aguardar aqui o carregamento da instalação. Essa velocidade de carregamento vai depender muito da configuração da sua máquina, mas a instalação do Eclipse não requer muitos pré-requisitos computacionais. Então vamos aguardar aqui o preenchimento da barra de instalação para que possamos prosseguir com os passos subsequentes, de forma que você possa concluir a instalação junto conosco. Como eu falei para você, vale a pena destacar que necessariamente você não vai ser obrigado a utilizar um Eclipse Desktop. No decorrer da disciplina, você pode estar usando um Eclipse que roda no próprio site, na web. Aguardar mais um pouco para a realização dessa instalação, de forma que a gente consiga prosseguir. Veja que o ato de instalação é um ato que requer paciência, certo? Isso aí, como eu acabei de destacar, vai depender do conteúdo computacional da sua máquina. Quando estamos aqui no ato de instalação, vale a pena a gente destacar para vocês que, diante do conteúdo que foi apresentado agora nessa videoaula, você pode estar também acessando o e-book, de forma a dirimir qualquer dúvida que não tenha sido coberta nessa videoaula, apesar que ainda existe a possibilidade de você reassisti-la. Também aconselhamos você a buscar outros materiais
que existem na internet, de forma a complementar o conhecimento que está sendo transmitido para você através deste curso. Então vamos aguardar um pouco aqui, estamos aqui já no final. Pois bem, vamos agora prosseguir aqui com o Launch e já poder possivelmente contemplar o Eclipse rodando na minha máquina e consequentemente na sua, se você está seguindo os mesmos passos que eu. Você pode ver que é uma etapa bastante simples, o ato de instalação do Eclipse, não requerendo grandes conhecimentos da parte de informática para poder realizar essa instalação. Pois bem, uma vez feito o ato de instalação, apertando em Launch, nós vamos agora aqui estar podendo escolher, certo, o diretório onde vai ficar a parte de trabalho do Eclipse. Então eu clico aqui em Launch. Ele agora está startando a IDE Eclipse, de forma que possamos já estar com ela pronta para a utilização. Talvez você esteja se perguntando, professor, por que eu preciso instalar? Como eu falei, se você desejar, nós vamos estar utilizando na próxima videoaula, certo? O Eclipse para poder desenvolver um código e explicar alguns conceitos da competência do número 2. Então aqui você vê que nós já temos o Eclipse Workspace, certo? Instalado, temos já acesso à ferramenta, veja que é bastante simples. Para o meu caso, eu já tenho o JDK instalado, certo? Que é o Kit de Desenvolvimento Java, mas pode acontecer alguns casos onde você não tenha o JDK instalado e ele vai requerer essa instalação. Então, se você for tentar instalar primeiro o Eclipse e o JDK não tiver instalado, a sua máquina ela vai acusar essa necessidade. Então você vai lá no site, baixa o JDK, certo? E faz a realização da instalação do JDK para complementar o uso do Eclipse. Com isso, então, nós conseguimos concluir a questão da instalação do Eclipse em nossa máquina. Pois bem, gente, então, uma vez feita a instalação do Eclipse, certo? Nós queremos enfatizar para você que na próxima videoaula nós vamos estar utilizando esta ferramenta. Se você não conseguiu baixar, fazer o download dela e fazer a instalação, assista a videoaula, você vai conseguir concluir essa instalação sem maiores dificuldades. Um forte abraço para você, até a próxima videoaula, se Deus quiser.